Zás, o inverno chegou cedo aquele ano, e foi cruel. A Joana ajoelhou-se no barro meio congelado atrás da capela, os joelhos encharcados através da sua saia fina de lã, as mãos tão apertadas que os nós dos dedos ficaram brancos. A neve começava a cair em flocos suaves e indiferentes, assentando nos seus ombros, no manto cinzento e gasto que pertencera à sua mãe, na pequena cruz de madeira que pressionava entre as palmas das mãos. Por favor, sussurrou, o seu hálito a formar nuvens no ar frio. Não estou a pedir por mim. Há muito tempo que deixei de pedir por mim, mas a Aurora está doente. E a Lúcia não come decentemente há 3 dias, e não sei mais o que fazer. Tenho rezado todas as noites, desde que o pai delas morreu. Tenho rezado até a minha voz falhar. Se estiveres aí, se alguma vez me ouviste, por favor envie alguma coisa, qualquer coisa. O vento respondeu-lhe apenas com uma rajada mais fria, agitando os ramos nus dos olmos que ladeavam o cemitério da aldeia. Algures atrás dela, a fumaça subia fina e cinzenta da chaminé da pequena cabana onde as suas filhas esperavam. A Aurora, com 6 anos, enrolada em todos os cobertores que possuíam. A Lúcia, com 4 anos, a pressionar as suas pequenas mãos na testa da irmã, demasiado nova para compreender a febre, apenas velha o suficiente para ter medo dela. A Joana enterrara o marido há 8 meses. Antes disso, enterrara o resto do seu orgulho vendendo os pentes de prata da mãe, as suas próprias botas boas, tudo o que podia ser trocado por pão ou remédio. A aldeia tinha sido gentil da maneira que as aldeias são gentis com as viúvas. Um pão deixado na soleira da porta, uma palavra amável depois da missa, e depois nada mais, porque todos tinham a sua própria fome para gerir, os seus próprios filhos para alimentar. Ela não ouviu o cavalo até ele estar quase sobre ela. O som veio como um trovão a rolar baixo pela terra, os cascos a baterem no chão congelado com uma força que fez a velha pedra da capela parecer tremer. A Joana levantou-se demasiado depressa, tonta de frio e fome, e virou-se para ver um cavaleiro emergir da linha das árvores na orla do cemitério. Um cavalo preto, o bafo a sair das narinas como uma criatura de uma antiga lenda, e em cima dele um homem que parecia esculpido do mesmo inverno escuro que a própria tempestade. Ele não usava coroa, nem marca óbvia de patente, mas a Joana reconheceu-o de imediato. Todos no vale o conheciam. O rei Lobo Valen, governante das Alcateias do Norte, o homem cujo nome as mães usavam para acalmar crianças indisciplinadas, cujo nome era falado na taverna com igual parte de admiração e medo. Dizia-se que ele era frio como a montanha de onde governava, implacável com aqueles que o ofendiam, intocado por misericórdia ou suavidade de qualquer tipo. O seu cabelo escuro estava preso em longas tranças que apanhavam a neve que caía. Os seus ombros drapeavam um pesado manto de pelo preto que o fazia parecer maior do que qualquer homem tinha o direito de ser. Uma cicatriz irregular cortava uma das maçãs do rosto, pálida contra a pele bronzeada pelo sol, e os seus olhos, quando a encontraram, ajoelhada ali no barro com a cruz ainda agarrada nas mãos trêmulas, eram cinzentos como um céu antes de uma tempestade. O primeiro instinto da Joana foi medo. O segundo foi algo mais estranho, uma respiração suspensa, uma quietude, como se o próprio mundo tivesse parado para ver o que aconteceria a seguir. Tu, disse Valen, a sua voz baixa, rouca, a carregar facilmente sobre o vento. Por que é que uma mulher se ajoelha na neve a rezar a um Deus que claramente a abandonou? As palavras deveriam tê-la assustado ainda mais. Em vez disso, algo na Joana, o esgotamento, a dor, a falta de medo particular de uma pessoa que não tem mais nada a perder, fê-la erguer o queixo. Ele não me abandonou, disse ela, embora a sua voz tremesse. Ele simplesmente ainda não respondeu. Algo mudou na expressão do Rei Lobo. Foi tão breve que a Joana quase o perdeu. Um vislumbre, ali e pronto, como uma vela a acender-se ao vento. Ele desceu do seu cavalo com a graça fácil e terrível de um predador, e a Joana sentiu todo o seu corpo ficar tenso, cada instinto a gritar-lhe para fugir, mesmo que os seus pés permanecessem enraizados no chão congelado. Ele não se aproximou como um homem se aproxima de um estranho. Aproximou-se como um homem contorna uma pergunta que não consegue resolver. Não tens medo de mim, disse ele. Não era bem uma pergunta. Estou aterrorizada contigo, admitiu a Joana.
Mas enterrei um marido, e estou a ver a minha filha a arder em febre numa casa sem comida e sem remédios, e não me resta muito espaço para ter medo de mais nada. Por um longo momento, o rei lobo não disse nada. A neve acumulava-se no seu cabelo escuro, no pelo dos seus ombros. Os seus olhos cinzentos percorreram-na, não com a fome que a Joana esperara das histórias, mas com algo mais próximo da escrutínio, como se ela fosse uma peça de um puzzle que não se encaixava na imagem que lhe tinham dado. Filhas, repetiu ele, no plural. Duas, disse a Joana. Aurora e Lúcia. Têm 6 e 4 anos. São tudo o que me resta neste mundo, e eu ajoelhar-me-ia neste barro até congelar por completo, antes de deixar que qualquer uma delas passasse fome mais uma noite. Ela esperava que ele montasse no cavalo e seguisse em frente. Homens poderosos não demoravam com viúvas e crianças doentes. Ela aprendera essa lição bem o suficiente nesses meses. Em vez disso, Valen agachou-se à sua frente, perto o suficiente para que ela pudesse ver que a cicatriz na sua bochecha era antiga, de anos, e que de perto seus olhos continham algo que ela não esperava encontrar no Rei Lobo do Norte. Um cansaço que chegava até aos ossos, o cansaço particular de um homem que carregara demasiado sozinho durante demasiado tempo. "Qual é o teu nome?" perguntou ele. "Joana." Ele disse uma vez, baixinho, como se testasse a forma da palavra. Joana. Depois, abruptamente, levantou-se, virando-se para o seu cavalo, e por um momento terrível, ela pensou que ele ia simplesmente ir embora. Que esta estranha e carregada quietude entre eles não tinha sido nada. Uma curiosidade brevemente satisfeita antes que o rei voltasse para os negócios que o tinham trazido perto desta aldeia esquecida. Em vez disso, ele estendeu a mão para o saco de couro que lhe pendia da sela e tirou uma bolsa que atingiu o chão ao lado dela com um pesado tilintar metálico. Ouro, mais ouro do que a Joana vira na sua vida, quanto mais tivesse. "Leva a tua filha ao curandeiro em Vale Sombrio", disse ele. "Diz-lhes que Valen te enviou. Eles não te vão virar as costas." A Joana olhou fixamente para a bolsa, depois para ele, incapaz de dar sentido à súbita e vertiginosa mudança de desespero para isto, o que quer que isto fosse. "Por quê?" A mandíbula do Rei Lobo apertou-se, como se a pergunta o irritasse, ou talvez como se ele não tivesse uma resposta que estivesse disposto a dar. "Porque eu também pedi algo a Deus", disse ele finalmente, montando de volta no seu cavalo com a mesma graça terrível. "E começo a pensar que ele me enviou aqui em vez disso." Ele não explicou mais. Simplesmente virou o seu cavalo para a linha das árvores, o seu manto preto a bater ao vento como um estandarte, e em momentos o som dos cascos desvaneceu-se no silêncio branco da neve que caía, deixando a Joana ajoelhada no barro com uma bolsa de ouro nas mãos trêmulas, e uma pergunta a arder através do frio no seu peito, que ela suspeitava que não seria respondida por muito, muito tempo. A curandeira em Vale Sombrio, uma mulher idosa de olhos aguçados chamada Senhora Alda, deu uma olhadela ao ouro na palma da mão da Joana e ao nome nos seus lábios, e todo o seu comportamento mudou. Portas que deveriam ter ficado fechadas após o anoitecer foram abertas. Uma sala nos fundos, quente por uma lareira baixa, foi desocupada em minutos. A Aurora foi colocada numa cama verdadeira, não de palha, enquanto a Alda pressionava panos frescos na sua testa e murmurava sobre o chiado no seu pequeno peito. "A febre está alta, mas vai baixar", disse a Alda, depois de um longo exame que deixou a Joana parada, rígida junto à porta, a mão da Lúcia presa na dela. "Ela não comeu o suficiente nestas últimas semanas, pois não? O corpo não tem mais nada com que lutar." "Não", admitiu a Joana, a palavra custando-lhe mais do que esperava. "Não comeu." A Alda não olhou do seu trabalho, mas a sua voz suavizou. "Disseste que o rei te enviou?" "Enviei." "Coisa estranha para o Rei Lobo fazer." A Alda olhou para ela então, algo de avaliativo no seu olhar. "Ele não é conhecido pela bondade, esse. Não em todos os anos que vivi sob o seu domínio." A Joana não tinha resposta para isso. Ela própria se fizera a mesma pergunta desde o momento em que Valen partiu, o seu manto preto desaparecendo no branco silêncio da neve que caía. Ela sentou-se numa cadeira ao lado da cama da Aurora, a Lúcia aninhando-se no seu colo, e observou o peito da sua filha mais velha a subir e descer,
desejando que cada respiração viesse mais fácil do que a última. Demorou 3 dias para a febre baixar. 3 dias nos quais a Joana mal dormiu, sobrevivendo do pão e do caldo que a Alda lhe punha nas mãos, da pequena e firme presença da Lúcia contra o seu lado, do estranho novo fio de esperança em que ainda não confiava totalmente. Quando a Aurora finalmente abriu os olhos na quarta manhã, lúcida e sem nuvens, perguntando com uma voz pequena e rouca se ela tinha perdido o jantar, a Joana chorou pela primeira vez desde o funeral do marido, não de dor desta vez, mas de algo que parecia perigosamente próximo de alívio. Ela não esperava ver o Rei Lobo novamente. Ela estava errada. Ele veio no quinto dia, o seu cavalo preto a abrir caminho pela estreita estrada principal de Vale Sombrio, com a mesma autoridade sem pressa que a Joana lembrava do cemitério. A notícia da sua aproximação moveu-se pela aldeia como um incêndio. Persiana a abrir, vozes a baixar para sussurros, um velho a fazer o sinal da cruz na rua. A Joana ficou na porta da cabana da Alda com a Lúcia no seu colo, observando o rei a desmontar, os seus olhos cinzentos a encontrarem os dela à distância com uma facilidade que fez o seu peito apertar. Ela está a recuperar, disse a Joana antes que ele pudesse perguntar. A febre baixou ontem. Eu não... Ela hesitou, depois avançou, porque a gratidão, por mais estranha que fosse, merecia ser dita abertamente. Não sei como pagar o que fez. Eu não o fiz para ser pago. O olhar de Valen passou por ela para onde a Aurora estava sentada enrolada em cobertores perto da janela, pálida, mas alerta, a observar o rei com a curiosidade aberta e destemida que só as crianças possuem. Algo na sua expressão mudou novamente. Aquele mesmo vislumbre que a Joana vira na neve, desaparecido antes que ela pudesse nomeá-lo. Então por quê? Perguntou a Joana. Perdoa-me. Mas as histórias sobre ti não incluem ir a aldeias esquecidas para salvar o filho de um estranho. Um músculo trabalhou na sua mandíbula. Por um momento a Joana pensou que ele pudesse simplesmente virar-se e ir embora. Tão incompreensível como fora no seu primeiro encontro. Em vez disso, ele disse, baixo o suficiente para que ela o ouvisse. Anda comigo. Ela entregou a Lúcia aos cuidados da Alda e seguiu-o para o ar frio da manhã. O seu hálito a formar nuvens entre eles, enquanto caminhavam ao longo da margem congelada do verde da aldeia. O silêncio esticou-se tanto que a Joana começou a perguntar-se se ele pretendia preenchê-lo. Há 3 anos, disse Valen finalmente. A minha companheira foi morta. Assassinada por inimigos da minha alcateia que queriam ver a minha linhagem terminada antes de começar. Não tomei outra desde então. Não tomarei outra. O laço não funciona assim para lobos como eu. Uma vez é uma vez. A sua voz era plana, controlada. A voz de um homem que recitara este facto para si mesmo tantas vezes. Parara de ser uma ferida e tornara-se simplesmente uma verdade que carregava. Mas um rei sem herdeiro é um rei cujos inimigos se tornam ousados. O meu conselho lembra-me disso diariamente. Recusei todos os casamentos que propuseram durante 2 anos. Não entendo o que isso tem a ver comigo, disse a Joana cuidadosamente. Eu rezei, disse Valen, e as palavras pareciam custar-lhe algo, como se a oração não fosse uma linguagem que sua boca estivesse habituada a formar. 2 noites antes de te encontrar naquele cemitério, disse a qualquer Deus que pudesse estar a ouvir, que se eu fosse para fornecer a esta alcateia, de uma forma que não exigisse trair um laço que ainda carrego no peito. Então eu precisava de ser mostrado como... Não esperava uma resposta. Deixei de esperar respostas de qualquer coisa. Deuses incluídos. Ele parou de andar, virando-se para encarar totalmente, os seus olhos cinzentos fixos nos dela. E então encontrei uma viúva ajoelhada na neve a rezar pelos seus filhos, a recusar-se a quebrar mesmo quando tinha todas as razões para o fazer. O coração da Joana batia demasiado depressa. Tu achas que eu sou algum tipo de sinal? Eu acho, disse Valen, que tenho uma alcateia que precisa de uma rainha, 2 filhas que nunca mais precisariam de nada, e uma dívida de ouro que não conseguirias pagar em 3 vidas a trabalhar honestamente numa aldeia como esta. Não te estou a pedir para me amares, Joana. Enterrei essa capacidade há 3 anos, e não o farei para ti nem para ninguém. Mas estou a pedir-te que consideres um contrato.
casamento, proteção para as tuas filhas, uma vida em que nenhuma de vocês teria de lutar tão arduamente apenas para sobreviver. O vento passou entre eles, frio e agudo, trazendo cheiro a fumaça de madeira e pinho da aldeia além. A Joana pensou na febre da Aurora, nas pequenas mãos famintas da Lúcia, nos meses de medo que tinham deixado sulcos nela como água na pedra. Pensou também na estranha dor no seu próprio peito. Não amor, não ainda. Talvez nunca. Mas algo que se agitara no momento em que este rei frio e cuidadoso se agachara ao lado dela no barro e a olhara como se ela importasse. As minhas filhas vêm comigo, disse ela. Sempre, independentemente de tudo. Eu esperaria nada menos. E tu nunca... Ela lutou para encontrar as palavras, as suas bochechas a aquecerem apesar do frio. Tu nunca usarias isto como alguma pretensão sobre mim. O casamento. Eu não seria obrigada de formas para as quais não estou pronta. Algo quase gentil cruzou as fechas duras de Valen. Eu disse-te que enterrei o meu coração há 3 anos. Não te estou a oferecer romance, Joana. Estou a oferecer-te uma coroa, um lar e um rei que nunca deixará que o mal chegue ao que é seu para proteger. O que crescer entre nós além disso, se algo crescer, acontecerá no seu próprio tempo ou não acontecerá. Não forçarei nada disso. A Joana olhou para trás, para a cabana da Alda, onde conseguia ver o pequeno rosto da Lúcia pressionado contra a janela, a observá-la com olhos largos e esperançosos. Pensou no armário vazio em casa, nos pentes de prata muito vendidos, no cansaço particular de carregar um peso que mais ninguém conseguia ver. Então aceito, disse ela, por elas. Tudo o que faço agora, faço por elas. Valen assentiu uma vez, como se o assunto estivesse resolvido da mesma forma rápida com que ele provavelmente resolvia assuntos de guerra e comércio. Mas quando ele se virou de volta para o seu cavalo, a Joana apanhou algo na sua expressão que não esperava. Não triunfo, não satisfação, mas o mais pequeno e cuidadosamente guardado vislumbre de alívio, como se uma parte dele, enterrada fundo sob 3 anos de dor e dever, estivesse a prender a respiração por uma resposta que ele realmente não acreditava que viria. Nenhum deles falou do que esperava para além das fronteiras do seu território, o conselho que ainda não sabia desta decisão, a alcateia que ainda não conhecera sua nova rainha, ou os inimigos que tinham matado uma vez antes para impedir a continuação da sua linhagem, e que não acolheriam a chegada de 2 meninas pequenas que poderiam, um dia, herdar tudo o que Valen passar a vida a proteger. A viagem para o Forte dos Corvos levou 2 dias de carruagem. A estrada subia constantemente para norte através de florestas de pinheiros negros, até que as árvores deram lugar a penhascos irregulares e finalmente a fortaleza em si. Uma estrutura de pedra escura que parecia crescer diretamente da montanha que coroava. As suas torres envoltas em nuvens de inverno baixas. Estandartes a bater num vento que trazia a picada de uma altitude mais elevada e um sangue mais frio. A Lúcia pressionou o rosto contra a janela da carruagem durante toda a aproximação, narrando cada torre, cada guarda, cada lobo, que vislumbrasse a mover-se na linha das árvores, com a maravilha aberta de uma criança que nunca conhecera nada além de querer e agora se encontrava entregue a um conto de fadas. A Aurora, ainda pálida da sua doença, mas a recuperar força constantemente, observava com olhos mais calmos. A sua pequena mão encontrou a da Joana e apertou com força. Mamã, sussurrou ela. É mesmo verdade? Vamos morar aqui? Disse a Joana, embora as palavras ainda soassem estranhas na sua boca, como se ela estivesse a narrar a vida de outra pessoa. Vamos morar aqui. Ela não contou às suas filhas sobre o contrato. Não lhes contou que o homem que as esperava no fim daquela estrada deixara claro em palavras cuidadosas e medidas que o seu coração pertencia a alguém que ele enterrara 3 anos antes e que o que lhes oferecia era proteção, não amor. Algumas verdades, a Joana decidira, não eram para ouvidos pequenos. Deixá-las ter o seu conto de fadas por mais um pouco. A carruagem rolou pelos portões exteriores do forte para um pátio cheio de curiosos. Membros da alcateia atraídos pela curiosidade, por rumores, pela eletricidade particular que rodeia o regresso inesperado de um rei com estranhos a reboque.
A Joana sentiu o peso de dezenas de olhos enquanto descia, a Lúcia a agarrar-lhe as saias, a Aurora perto do seu outro lado. A multidão não era exatamente cruel, mas também não era calorosa. Avaliadora, desconfiada, o olhar coletivo de uma alcateia que passara 3 anos a ver o seu rei carregar a dor como armadura, e ainda não sabia o que fazer desta chegada súbita e inexplicável. Valen emergiu das grandes portas do forte para as receber, e algo na sua postura mudou no momento em que cruzou o pátio. Mais direito, mais duro, cada centímetro o rei lobo que a Joana vislumbrara pela primeira vez montado no seu cavalo na neve que caía. Parou à frente dela, os seus olhos cinzentos varreram uma vez o seu manto gasto de viagem, os olhos arregalados das suas filhas, e depois virou-se para se dirigir à multidão reunida numa voz que carregava facilmente pelo pátio de pedra. Esta é a Joana, disse ele. Ela será a vossa rainha. As suas filhas, Aurora e Lúcia, estão sob a minha proteção, assim como ela. Espero que sejam tratadas com o respeito devido à sua posição. É tudo. Foi, pensou a Joana, a introdução menos romântica imaginável. E, no entanto, havia algo na finalidade absoluta do seu tom, na forma como ninguém naquele pátio se atrevia sequer a murmurar uma pergunta, que fez o seu peito afrouxar ligeiramente. O que quer que Valen fosse, ele era um homem de palavra. Ele disse que as suas filhas nunca mais precisariam de nada, e já, neste único anúncio rápido, ele fizera disso lei. Uma mulher avançou então da multidão, cabelo escuro prateado, olhos aguçados. Uma presença que sugeria patente mesmo antes de falar. Beatriz apresentou-se ela com um pequeno aceno avaliador na direção da Joana. Eu dirijo os assuntos da casa do forte. Se me permitirem, minha senhora, levarei as vossas filhas para que se instalem enquanto vós e o rei tratam de assuntos que requerem privacidade. A palavra privacidade enviou um pequeno arrepio de inquietação pelo peito da Joana. Mas a Aurora e a Lúcia foram sem protesto, já meio encantadas pela promessa de Beatriz de pão quente e uma lareira nos seus novos aposentos. E a Joana encontrou-se sozinha com Valen pela primeira vez desde a estrada para Vale Sombrio, parada no vasto e ecoante hall de entrada de um castelo que era impossivelmente agora sua casa. O conselho não ficará satisfeito, disse Valen sem preâmbulo, levando-a por um corredor forrado com tapeçarias antigas que retratavam lobos em batalha, em caça, em conselho sob a lua cheia. Passaram 2 anos a pressionar-me para um casamento político. Um casamento de aliança com uma das alcateias do sul. Uma viúva sem laços de alcateia e 2 filhas nascidas humanas não estavam entre as suas considerações. Nascidas humanas, repetiu a Joana. Queres dizer que as minhas filhas não são, elas não se metamorfosearão, confirmou Valen, a menos que o lobo passe pela linhagem do pai delas. E pelo que me disseste, não passou. Elas crescerão como crescem os humanos, dentro de uma alcateia que protege os seus, independentemente do sangue. Isso não está em questão. O que está em questão é a rapidez com que o meu conselho aceita uma rainha que chega sem dote, sem aliança e sem sangue de lobo. E o que lhes dizes? A verdade, disse Valen simplesmente, que te escolhi, que a escolha não é deles para desfazer. Ele parou antes de uma pesada porta de carvalho, a mão pousada na maçaneta de ferro. Algo quase cansado cruzou as suas feições. Há um entre o conselho de que deverias ter cuidado. Garrick, ele comanda as patrulhas da fronteira sul e quer o trono deste forte, ou influência sobre quem quer que se sente nele. Desde antes da morte da minha companheira. Ele não ficará satisfeito em ver a sua aliança preferida passar ao lado. A Joana sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com as paredes de pedra do castelo. Pensas que ele é perigoso? Penso, disse Valen, abrindo a porta para revelar uma câmara do conselho já meio cheia de figuras à espera. Que a ambição tem muitas caras e nem todas elas se anunciam com rosnados. Ele olhou para ela mais uma vez antes de entrar, os seus olhos cinzentos fixos nos dela, com algo que poderia ter sido, num mundo mais amável, um pedido de desculpas pelo que estava prestes a acontecer. Fica perto de mim. O que quer que seja dito nesta sala, não as deixes ver que vacilas. A Câmara do Conselho silenciou quando eles entraram. Uma longa mesa de madeira negra esculpida.
Uma dúzia de pares de olhos voltados para eles, com expressões que variavam da curiosidade aberta à hostilidade disfarçada. Na extremidade da mesa, sentava-se um homem de ombros largos, com cabelo prateado raspado e olhos pálidos e avaliadores que fixaram na Joana com uma intensidade que fez a sua pele formigar. Olhos que não piscavam, que não vacilavam, que pareciam estar a catalogá-la como um problema ainda em busca da sua solução. Meu rei, disse o homem, levantando-se lentamente, a sua voz suave como óleo derramado. Voltaste da tua viagem com uma grande surpresa. Garrick, disse Valen, o seu tom não dando nada a entender. Esta é a Joana, a minha rainha. Uma onda percorreu o conselho reunido. Murmúrios, olhares a mudar, atenção particular de uma sala a recalcular o seu futuro em tempo real. Os olhos pálidos de Garrick não saíram do rosto da Joana, e embora sua expressão permanecesse cuidadosamente, cortês e neutra, a Joana sentiu com certeza súbita e absoluta que acabara de fazer um inimigo que não se anunciaria com rosnados, mas com algo muito mais paciente e muito mais perigoso. Bem-vinda a Ravenfall, minha senhora, disse Garrick, o seu sorriso não chegando bem aos seus olhos. Espero que ache o nosso forte acolhedor para estrangeiros. Ao seu lado, a Joana sentiu a mão de Valen encontrar a parte inferior das suas costas. Breve, firme, uma promessa silenciosa de que ela não estava a enfrentar aquela sala sozinha. Ela ergueu o queixo, como fizera na neve do cemitério, recusando-se a deixar aquele homem ver qualquer coisa que se assemelhasse a medo. Tenho a certeza que sim, disse ela. Nunca fui uma pessoa que se assusta facilmente. Algo cintilou no rosto de Garrick. Surpresa talvez ou a recalibração de um oponente que esperava uma presa mais fácil. Ele inclinou a cabeça, suave e cortês, e retomou o seu lugar. Mas a Joana não perdeu a forma como seu olhar se demorou um momento mais do que a cortesia exigia, nem a forma como, por baixo da mesa, a sua mão se fechou lentamente num punho antes de relaxar novamente, como se algum cálculo privado tivesse acabado de começar. As semanas que se seguiram estabeleceram um ritmo que a Joana não ousara imaginar para si mesma. Quartos quentes, barrigas cheias, a risada das suas filhas a ecoar pelos corredores de pedra que durante 3 longos anos tinham conhecido principalmente silêncio e dor. A Lúcia adotou o enorme cão de pastor da alcateia como sua sombra pessoal em poucos dias. A Aurora, sempre mais cautelosa, encontrou o seu próprio canto tranquilo na biblioteca do castelo, onde Beatriz a descobriu um dia a soletrar palavras de um antigo bestiário com uma concentração feroz e cuidadosa. Valen manteve a sua palavra em todas as formas visíveis. Nunca foi cruel. Nunca descuidado com o bem-estar das suas filhas, nunca nada menos do que escrupulosamente justo em assuntos domésticos e de proteção. Mas também manteve a distância cuidadosa que prometera naquele cemitério congelado. Jantares tomados separadamente com mais frequência do que não, conversas breves e práticas, o grande abismo da sua dor ainda de pé entre eles, como um muro que nenhum deles reconhecia em voz alta. Foi Beatriz quem primeiro notou o que a Joana não se permitira ver. Ele não come no grande salão há 3 anos, disse a mulher mais velha numa noite, encontrando a Joana nos jardins do castelo, observando a geada a assentar sobre as últimas rosas moribundas do outono. Não desde que a Lady Serafine morreu. Tomava todas as refeições sozinho no seu escritório, como um homem a fazer penitência por algum crime que só ele acreditava ter cometido. Ela fez uma pausa, considerando a Joana com uma expressão que não era bem um sorriso. Ontem à noite ele comeu no salão com as vossas filhas. Dizem que a Lúcia o fez experimentar o seu pudim de pão. Ele acabou a tigela toda. A Joana não disse nada, embora algo quente e desconhecido se movesse pelo seu peito à imagem. O rei frio e cuidadoso, reduzido à obediência pela insistência de uma criança de 4 anos. Não te estou a dizer isto para plantar esperanças tolas, continuou Beatriz, mais gentilmente agora. Estou a dizer-te isto porque sirvo esta família há muito tempo, minha senhora, e nunca uma vez em 3 anos ouvi escolher o calor em vez da solidão. Não até vós e as vossas meninas chegaram. Ela apertou a mão da Joana brevemente antes de se virar de volta para o forte. A dor não acaba de repente,
mas às vezes ela afrouxa um pouco o seu aperto quando algo mais gentil a pede. Naquela noite, incapaz de dormir, a Joana viu-se a caminhar pelas ameias superiores do castelo, atraída por uma inquietação que não conseguia nomear. Encontrou Valen ali à sua frente. Sozinho, seu manto escuro a bater ao vento, os seus olhos cinzentos fixos na linha das árvores distantes, onde o luar prateava a floresta de pinheiros negros abaixo. Deverias estar lá dentro, disse ele sem se virar. O vento corta agudamente aqui em cima. Tu também deverias. Ela veio ficar ao lado dele na ameia de pedra, perto o suficiente para sentir o calor a irradiar dele apesar do frio. Beatriz diz que comeste com as minhas filhas ontem à noite. Um leve, quase relutante sorriso tocou o canto da sua boca, o primeiro sorriso verdadeiro que a Joana vira dele desde o dia em que se conheceram. A Lúcia é persistente. Ela informou-me que ninguém deveria comer sozinho, como se fosse uma regra da natureza que ela pessoalmente legislou. Descobri que não tinha vontade de discutir com uma criança de 4 anos a empunhar uma colher como uma arma. A Joana riu, uma risada real, surpreendida, o som estranho e brilhante contra o silêncio de pedra fria das ameias. Valen virou-se para olhá-la então, algo a mudar na sua expressão, os olhos cinzentos a procurar o seu rosto com uma intensidade que fez a sua respiração prender. Eu tinha me esquecido, disse ele baixinho. Que som é esse? Uma casa com risadas. Peço desculpa, disse a Joana, embora não tivesse a certeza do que estava a pedir desculpa. Por tudo que perdeste. A Serafine teria gostado das tuas filhas, interrompeu Valen, a sua voz mais rouca agora, como se o nome lhe custasse a pronunciar em voz alta. Ela queria muito ter filhos. Tentamos antes de ela morrer, e nunca foi mais uma dor entre muitas no final. Ele olhou de novo para a floresta escura, a mandíbula apertada. Passei 3 anos a acreditar que amar algo novamente seria uma traição ao que ela e eu construímos. Que a dor era a única homenagem honesta que restava a dar-lhe. O coração da Joana doeu por ele de uma forma que não esperava. Não se preparara para isso. E agora vejo o meu salão encher-se de risadas pela primeira vez em 3 anos. E descubro que não consigo arrepender-me disso. Ele virou-se totalmente para ela. Perto o suficiente para que ela tivesse de inclinar a cabeça para o encarar. Perto o suficiente para que ela pudesse ver o conflito a lutar abertamente nas suas feições. Dever e dor e algo mais novo. Mais frágil. A lutar por terreno que ele há muito declarara território fechado. Fiz-te uma promessa, Joana, disse ele, que não pediria mais do que o contrato exigia. Pretendo manter essa promessa, mas acho-o mais difícil do que esperava há alguns dias. Para me lembrar porque a fiz em primeiro lugar. O vento passou entre eles, trazendo o cheiro à fumaça das chaminés do forte, o uivo distante de um lobo a caçar algures na floresta de pinheiros negros abaixo. A Joana pensou no cemitério, na bolsa de ouro a cair no chão congelado, num rei que mantivera todas as promessas que lhe fizera desde aquela primeira manhã terrível e esperançosa. Não te estou a pedir para quebrares, disse ela suavemente. Mas também não te estou a pedir para manteres tão apertada, não se uma parte de ti não quiser. Por um longo momento, Valen não disse nada. Os seus olhos cinzentos a procurar os dela como se tentasse memorizar a resposta a uma pergunta que ele ainda não encontrara coragem para fazer. Então, lentamente, cuidadosamente, ele estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo levada pelo vento do seu rosto. Os seus dedos demorando-se um momento mais do que o estritamente necessário contra a sua bochecha. Joana, disse ele, baixo e rouco, preciso que entendas algo. Se me permitir querer isto, querer-te, não será uma coisa pequena. O meu lobo não faz coisas pequenas. Reivindica totalmente ou não reivindica nada. Então reivindica lentamente, sussurrou a Joana. Não estou a pedir totalmente, ainda. Apenas não feches a porta antes de termos a oportunidade de ver o que está do outro lado. O que poderia ter acontecido a seguir, a pergunta pairando elétrica no ar frio da montanha entre eles, foi estilhaçada pelo súbito e urgente toque do sino de alarme do forte. O som a rolar pelo pátio abaixo, seguido de gritos, o raspar de aço, o inconfundível caos de um portão violado no meio da noite.
Toda a postura de Valen transformou-se num instante, o rei desaparecendo por baixo de algo mais antigo, mais duro, mais perigoso. O alfa a erguer-se para enfrentar uma ameaça. Fica aqui, comandou ele, já a mover-se em direção às escadas. Aconteça o que acontecer, Joana, fica. A Aurora e a Lúcia estão na ala leste, disse a Joana, já a correr atrás dele em direção às escadas, o medo pelas suas filhas a obliterar todos os outros instintos. Não fico em lado nenhum. Valen agarrou-lhe o braço, apenas uma vez. Os seus olhos cinzentos a arderem com algo feroz e protetor à luz das tochas que se derramavam do pátio abaixo. Então corre depressa e corre para elas, e confia que eu não deixarei que nada chegue àquela ala enquanto eu ainda respirar. Ele soltou-a, já a transformar-se, a terrível e bela violência da sua transformação a percorrer-lhe o corpo enquanto ele descia as escadas de 3 em 3 degraus, um enorme lobo negro onde um rei estivera apenas segundos antes, desaparecendo no caos do pátio com um rosnado que abalou as próprias pedras do Forte dos Corvos. A Joana correu. Ela rasgou os corredores do castelo descalça, a sua camisola a prender-se contra os cantos de pedra, o coração a bater contra as costelas ao ritmo do toque implacável dos sinos de alarme. Abaixo no pátio, ela conseguia ouvir os sons de batalha agora, inconfundivelmente. Rosnados, o choque de aço contra... Vozes a gritar ordens que ela não conseguia distinguir sobre o rugido do seu próprio sangue nos seus ouvidos. Ela não olhou para trás. Ela não parou. Cada fibra do seu ser estreitou-se a um único ponto. Aurora, Lúcia, ala leste. Ela encontrou Beatriz já lá, o rosto pálido mais firme, a apressar ambas as meninas para fora das suas camas e para mantos quentes com a eficiência rápida de uma mulher que claramente tinha treinado para exatamente este tipo de noite. Os atacantes vieram pelo portão inferior, disse Beatriz sem preâmbulo, a empurrar a Lúcia para os braços da Joana assim que ela apareceu na porta. Homens de Garrick, pela aparência das suas cores, embora ele próprio não esteja em lado nenhum. Conveniente isso. Os guerreiros do rei estão a segurar o pátio, mas quero as meninas na antiga adega da capela até que isto termine. Está protegida. Nada passa por aquelas portas sem o sangue do rei para as abrir. E isso inclui quem quer que esteja a liderar isto. Homens de Garrick, repetiu a Joana, o gelo a correr nas suas veias. Penso que um homem que passou 3 anos a cobiçar um trono não desaparece simplesmente na mesma noite em que a proteção desse trono é testada, disse Beatriz sombriamente, já a mover-se. Perguntas mais tarde, move-te agora. Correram juntas por corredores iluminados, apenas por tochas a crepitar. A mão pequena da Aurora presa na da Joana, a Lúcia agarrada ao seu ombro. Ambas as meninas em silêncio com um medo particular que vem de entender, mesmo aos 6 e 4 anos, que algo correu terrivelmente mal. A porta da adega da capela ficava no fim de uma passagem estreita de pedra, pesada e reforçada com ferro, esculpida com símbolos que a Joana não reconhecia, mas que pareciam zumbir fracamente sob os seus dedos, enquanto Beatriz pressionava a palma da mão numa fechadura escondida. Não abriu, isso não. Beatriz tentou novamente, a testa franzida. Deveria abrir para qualquer um da casa do rei, com ou sem sangue. O som de passos atrás delas cortou as suas palavras. A Joana virou-se, empurrando ambas as meninas para trás dela instintivamente, e encontrou-se cara a cara com Garrick, ladeado por 2 homens em cores desconhecidas. Os seus olhos pálidos a brilhar à luz das tochas com uma expressão que finalmente, completamente abandonara a sua máscara cortês. As proteções abrem-se apenas para aqueles que o rei reclamou formalmente, disse Garrick, quase coloquialmente, como se ainda estivessem sentados à mesa do conselho, em vez de estarem num corredor escuro com o caos a rugir acima no pátio. Uma noiva de contrato e as suas crias humanas não se qualificam. Ele não te explicou isso, minha senhora? Que pena, como valem de oferecer proteção que nunca chegou a conceder completamente. Afasta-te delas, disse a Joana, a sua voz a tremer, mas o seu corpo plantado firme entre Garrick e as suas filhas. Com todo gosto, se não fossem precisamente elas duas que eu vim buscar. O sorriso de Garrick era frio,
Paciente, o sorriso de um homem que esperara 3 anos por uma oportunidade e não tencionava deixá-la escapar agora que finalmente chegara. Tu compreendes mal a política da minha posição, Joana. Não preciso de matar o rei para tomar o seu trono. Preciso simplesmente de um herdeiro sob o meu controlo, um refém com proximidade real suficiente para fazer Valen escolher entre a sua coroa e a sua nova família. 2 meninas humanas sem sangue de lobo para se defenderem servirão bem. Beatriz moveu-se primeiro, atirando-se para o mais próximo dos homens de Garrick com uma ferocidade que desmentia a sua idade, comprando preciosos segundos nos quais a Joana agarrou ambas as suas filhas e correu de volta pelo caminho que tinham vindo, meio a carregar a Lúcia, a Aurora a tropeçar, mas a manter o ritmo, o medo a dar às suas pequenas pernas uma velocidade que a Joana não sabia que ela possuía. Elas não foram longe. Um terceiro homem emergiu de uma passagem lateral, cortando a sua retirada, e a Joana escorregou até parar, puxando as suas filhas para trás dela com o instinto desesperado e inútil de uma mãe que não tem mais nada a oferecer senão o seu próprio corpo entre os seus filhos e a crueldade do mundo. Mamã, choramingou a Lúcia, e o som do medo da sua filha quebrou algo no peito da Joana. Não desespero, mas uma fúria tão absoluta que queimou cada vestígio da viúva exausta e assustada que uma vez se ajoelhara no barro do cemitério e rezara por misericórdia. Não lhes tocarão, disse a Joana, e a sua voz não tremeu desta vez. Já enterrei uma família. Rasgarei este castelo com as minhas próprias mãos antes de enterrar outra. O homem que avançava sobre ela hesitou, não pelas suas palavras, percebeu a Joana meio segundo depois, mas pelo som que subia atrás dele. Um som que parecia abalar as próprias pedras da passagem. Um rosnado profundo e a rolar, seguido pelo impacto trovejante de algo massivo a atingir o homem por trás, atirando-o corporalmente contra a parede de pedra com força suficiente para rachar. Valen. Ele ficou na destruição da passagem estreita, ainda meio metamorfoseado, pelo e fúria e escuridão manchada de sangue. Os seus olhos cinzentos, a única parte dele que permaneceu inconfundivelmente fixos em Garrick, com uma expressão que prometia violência para além de tudo o que a Joana tinha vislumbrado nele antes. Garrick, disse Valen, a sua voz num registro baixo e perigoso que parecia vibrar através do próprio chão de pedra. Cometeste um grave erro de cálculo esta noite. Tenho. A compostura de Garrick estava a rachar agora. A sua confiança anterior a desfazer-se nas bordas enquanto ele olhava entre a destruição do seu homem e a raiva mal contida do rei. Escolherias eles em vez da estabilidade da tua própria alcateia, Valen? Em vez da aliança que as alcateias do sul ofereceram? O herdeiro que poderiam ter te dado? Eu escolheria elas, disse Valen, em vez de todos os tronos, todas as alianças, cada gota de poder que este mundo me pudesse oferecer. E acabaste de cometer o maior erro da tua miserável, ambiciosa vida ao forçar-me a prová-lo. Ele deu um passo em frente e o homem restante de Garrick fugiu, abandonando seu comandante sem hesitação face a um rei-lobo totalmente desencadeado. O que se seguiu aconteceu demasiado rápido para Joana seguir completamente. Um borrão de movimento, um último e desesperado avanço de Garrick, que terminou abrupta e absolutamente com o homem preso sob o peso total de Valen. As presas do rei expostas a centímetros da sua garganta. Cada grama de 3 anos de dor e fúria e proteção finalmente libertada enroscada no único momento trêmulo antes da violência. Não, disse a Joana. A palavra caiu na passagem como uma pedra em água parada. A cabeça de Valen virou-se para ela, os olhos cinzentos selvagens, apanhados entre o instinto e o som da sua voz a cortá-lo. Ele tentou pegar nas minhas filhas, disse a Joana, mais gentil agora, dando um único e cuidadoso passo mais perto, apesar da mão de Beatriz a tentar pará-la. Ele merece qualquer julgamento que as vossas leis permitam. Mas não quero que a primeira memória verdadeira das minhas filhas deste castelo seja o marido da minha mãe a matar um homem à frente delas. Deixem os vossos guardas levá-lo. Deixem o conselho ver a justiça feita corretamente à luz do dia, onde todos possam ver que foi ganha e não simplesmente tirada com raiva. Por um longo momento suspenso, nada se moveu.
Então, lentamente, a terrível tensão esvaiu-se do corpo maciço de Valen, e ele deu um passo atrás de Garrick, metamorfoseando-se enquanto o fazia. O lobo a voltar para o homem a respirar com dificuldade. Manchas de sangue exausto, mas inteiramente, deliberadamente controlado. Amarrem-no, ordenou Valen aos guerreiros que agora inundavam a passagem atrás dele. A sua voz firme apesar de tudo. Ele responderá perante o conselho pleno ao amanhecer por traição e pela tentativa de rapto dos filhos da rainha. Nada mais lhe acontece esta noite. Garrick foi arrastado, a praguejar. A sua compostura cuidadosamente cultivada completamente desaparecida agora, substituída pela fúria crua de um homem cujo jogo longo finalmente colapsara irrevogavelmente. A Joana mal registrou a sua partida. Ela já se movia em direção a Valen, as suas filhas apertadas contra os seus lados, e quando o alcançou ele puxou as três para os seus braços sem hesitação. Sem cálculo, sem um único vestígio da distância cuidadosa que mantivera desde o dia em que se conheceram. Eu disse-te para ficares nas ameias, disse ele no seu cabelo. A sua voz rouca com algo que não era bem raiva e não era bem alívio. Mas vivia em algum lugar perigoso e terno entre os dois. E eu disse-te que não ficava em lado nenhum onde as minhas filhas não estivessem seguras, disse a Joana, a sua própria voz a quebrar agora que o perigo passara. Agora que o seu corpo finalmente compreendera que lhe era permitido sentir o medo que tinha ultrapassado. Somos um pacote, Valen. As três. Se me quiseres, terás tudo isto. O medo, a ferocidade, o facto de que correrei para o perigo, em vez de fugir dele sempre que ameaçar os meus filhos. Valen afastou-se o suficiente para olhar. Os seus olhos cinzentos a procurar o seu rosto com uma intensidade que fez o frio corredor de pedra parecer de repente, impossivelmente quente. Não te quero apesar disso, disse ele. Acho que estou apenas a começar a entender que te quero por causa disso. Porque te ajoelhaste em barro congelado e recusaste quebrar. Porque correste para o caos em vez de fugires dele. Porque me mostraste, todos os dias desde aquele cemitério, exatamente como é amar algo ferozmente o suficiente para lutar contra o mundo inteiro por isso. A Aurora, ainda encolhida ao lado da Joana, olhou para o rei com olhos largos e solenes. Vais casar com a mamã a sério agora? Perguntou ela com a franqueza direta que só uma criança de 6 anos consegue gerir. Não apenas pelo contrato. Uma risada real escapou de Valen, então, e do cansaço e da adrenalina residual da noite. E a Joana sentiu algo no seu peito desbloquear completamente ao som disso. Quente, desprotegido, inteiramente seu. Sim, disse ele, olhando para Joana enquanto dizia. Os seus olhos cinzentos firmes e certos de uma forma que nunca tinham sido antes. Se a tua mãe ainda me quiser depois de tudo o que esta noite lhe custou, então sim, a sério. O amanhecer que se seguiu trouxe um julgamento rápido e certo do conselho. Garrick despojado de patente, exilado para além das fronteiras de Ravenfall sob guarda. As suas ambições terminadas tão completamente quanto a sua traição exigia. A alcateia que observara a chegada da Joana com incerteza cautelosa, agora observava de forma diferente. A notícia dos acontecimentos da noite espalhou-se pelo forte até de manhã. A viúva humana que se mantivera inabalável entre as suas filhas e a lâmina de um traidor. A rainha que parara a fúria do seu rei com nada mais do que uma única palavra firme. A primavera chegou lentamente à montanha, mas chegou. A floresta de pinheiros negros suavizou-se com um novo verde. A geada retirou-se das altas muralhas de Ravenfall, e numa manhã clara, 3 meses depois daquela noite terrível na passagem da capela, a Joana parou novamente diante de uma assembleia da alcateia e do conselho. Não como uma noiva de contrato desta vez, mas como uma mulher a escolher livre e totalmente o homem que uma vez se ajoelhara ao seu lado em barro de cemitério e lhe prometera nada além de proteção, apenas para lhe dar nos meses seguintes muito mais. Valen não usava manto de pele desta vez, nem armadura, apenas roupas escuras simples que o faziam parecer, pela primeira vez desde que a Joana o conhecera, menos um rei e mais um homem.
Um homem cujos olhos cinzentos, quando encontravam os dela através da multidão reunida, não continham a distância cuidadosa que outrora jurara manter e tudo do amor que outrora acreditara ser incapaz de sentir novamente. Beatriz estava com a Aurora e a Lúcia perto da frente da assembleia, ambas as meninas vestidas com azuis combinados. A Lúcia praticamente a vibrar de excitação. A Aurora solene e orgulhosa a segurar um pequeno buquê de flores da montanha que ela própria apanhara naquela manhã, insistindo que fossem as certas para o casamento da sua mãe. Tu, Joana, entoou o principal orador da alcateia, aceitas este homem, não como contrato, não como obrigação, mas como a escolha do teu próprio coração livre? Aceito, disse a Joana. E as palavras não carregavam a incerteza que poderiam ter carregado há 3 meses. Apenas uma certeza calma e absoluta que crescera lentamente, firmemente, como a confiança cresce quando é cuidadosamente atendida por alguém determinado a ganhá-la. E tu, Valen, rei lobo de Ravenfall, aceitas esta mulher não para política, não para herdeiros, mas como a escolha de um coração que acreditavas fechado para sempre. Aceito, disse Valen. A sua voz rouca com uma emoção que ele já não se incomodava em esconder. Pedi a Deus uma esposa uma vez, frio de uma noite que já não me lembro sem gratidão. Não esperei que ele respondesse com uma mulher que me ensinaria que a dor e o amor não são inimigos, que amar novamente não apaga o que veio antes, mas o honra. Provando que o coração capaz de tal perda ainda é capaz de tal ternura. Quando ele a beijou, breve, reverente e inteiramente respeitoso da multidão que observava e das 2 meninas que sorriam para eles, a Joana sentiu o último frio que outrora vivera permanentemente no seu peito finalmente, completamente descongelado. A Aurora encontrou um lar permanente na biblioteca de Ravenfall, crescendo até se tornar uma jovem cujo amor pelos livros eventualmente a tornou a mais confiável guardiã dos registros do forte. A sua inteligência calma era respeitada pelos membros do conselho que outrora a tinham dispensado como sendo apenas a filha humana da rainha. A Lúcia, fiel à sua natureza, tornou-se inseparável dos lobos da alcateia, amada por todos os guerreiros do forte. O seu afeto destemido rendeu-lhe o título não oficial de Pequena Alfa, muito antes de ter idade para compreender o que o apelido significava. Garrick nunca mais foi visto perto das fronteiras de Ravenfall. A sua ambição extinguiu-se inteiramente pelo exílio e desgraça. Uma história de aviso contada a cachorros de alcateia durante anos depois sobre o custo de confundir paciência com permissão. E Valen, o rei lobo outrora conhecido em todos os territórios do norte pela sua frieza, pela sua solidão, pela sua dor inquebrável, tornou-se conhecido nos anos que se seguiram por algo completamente diferente. Um rei que comia todas as refeições no seu grande salão rodeado de risadas, que carregava a sua filha mais nova nos ombros pelos jardins do castelo, que olhava para sua esposa mesmo décadas depois, com o mesmo espanto desprotegido que lhe mostrara pela primeira vez num cemitério, ajoelhada na neve. Ele pedira a Deus uma esposa. Ele recebera em vez disso uma família inteira. E ele nunca, durante um único dia da sua longa e finalmente pacífica vida, deixou de ser grato pela resposta.